equação dos gases ideais, queridos, vocês têm ela aqui na página de número 87, né? Tá aqui nessa página, ok? Eu queria mostrar para vocês o finalzinho da aula passada, como a gente tinha montado, que era justamente a equação geral dos gases. E essa equação geral dos gases, que era o PVT, oriunda da informação clássica de todos os teóricos, desde o Boyle, do Louis, né, Gay-Lussac, do Jacques Charles, onde ao fazermos a confluência das informações matemáticas que eles nos propuseram, a gente chegou nessa formulinha aqui, ó, que P vezes V sobre T sempre vai dar o mesmo número para um gás. Vai dar um valor constante, como a gente fez lá na distante e longínqua aula passada. Então, se eu tenho um gás qualquer, tipo gás carbônico, eu encho um balão com gás carbônico e fecho. Se eu pegar a pressão desse balão, multiplicar pelo volume desse balão e dividir pela temperatura, eu vou ter um valor. Qualquer coisa que eu faça com esse balão, não interessa o que, mudando pressão, temperatura e volume, sempre nas condições finais, se multiplicar pressão por volume e dividir por temperatura, eu vou achar o mesmo número. Então, se é sempre constante, eu posso pegar o meu balão e esquentá-lo, por exemplo, que eu vou achar a mesma informação, o mesmo valor, né? Para a resolução de P vezes V sobre T. E é daqui que surge essa relação de que P vezes V sobre T é igual a P vezes V sobre T. Tudo bem? Eu vou desenhar aqui isso para ti, para tentar deixar o mais claro e didático possível, certo? Porque basicamente é isso que se faz nessas questões, pessoal. É só aplicar um PVT, PVT, PVT em tudo. É sair aí botando PVT, PVT, dá sempre certo. Então, repito, vou trazer à tona o meu exemplo de novo. Vamos supor que eu tenho um balãozinho aqui com gás carbônico, tá aqui o meu balão, ele tem esse P1, esse V1 e esse T1. P1, V1 e T1, dessa maneira. Se eu aquecer esse balão, ou seja, mudar a temperatura, se eu aumentar a pressão sobre esse balão, ou seja, variar a pressão, ou então se eu promover mudanças de volume para este balão, se eu multiplicar todas essas propriedades e dividi-las pela temperatura, eu vou obter o mesmo número. Por isso, o resultado, vou colocar aqui para ti, num segundo momento, no momento 2 do balão, tá vendo? Aumentou aqui o volume, tá vendo? Ele já não tem as mesmas condições. Entretanto, mesmo não tendo as mesmas condições, se eu multiplicar a nova pressão, o novo volume, e dividir pela nova temperatura, eu vou achar o mesmo valor que eu achei no início. Por isso eu posso fazer essa igualdade entre os dois. PVT1 é igual a PVT2, dessa forma. Só que tem uma coisa que ninguém acabou se dando conta até então. A gente não falou em momento algum na quantidade do gás. Tipo, a gente não entrou nesse mérito. Ninguém quis falar, mas e se eu aumentar o gás carbônico? Se eu começar a encher esse balão, como é que vai ficar a pressão desse gás e como vai ficar, por exemplo, o volume desse gás? Quem pensou isso foi um cara, um italiano, o nome dele era Amadeu Avogadro, e ele criou a lei de Avogadro. Tudo bem? Vou mostrar aqui para que vocês vejam. Lei de Avogadro, que é uma lei bastante importante. Vou colocar aqui embaixo para ti, Lei de Avogadro. Avogadro. Dessa maneira. Ninguém pensou nisso. E se a gente começar a aumentar ou diminuir a quantidade de gás no sistema? Como isso vai ficar? Como é que a gente vai enxergar as variações de pressão, temperatura ou volume desse balão? Então, vou mostrar aqui para vocês a lei de Avogadro. É uma obviedade, eu sei, uma coisa muito simples, mas o Avogadro percebeu que quando tu pega um balão e começa a encher, a aumentar a quantidade de gás, foca no quadro ali, Eu vou começar a aumentar a quantidade de gás, tá? Eu estou soprando o balão. A pressão sobre o balão não muda, né? Porque a gente está a uma atmosfera. Então, conforme eu vou soprando o balão, tá vendo? Eu vou aumentando a quantidade de gás dentro do sistema. E se eu vou aumentando a quantidade de gás dentro do sistema, o volume do balão vai aumentando. Foi isso que ele percebeu. Tá, então quer dizer que se eu abrir a boquinha do balão e deixar o gás sair, é uma coisa bem trivial e bem óbvia. Significa então que o volume vai diminuir?
Exatamente. Mas como? E aí que entra a maestria e, digamos assim, a genialidade do Avogadro. Ele falou que proporcionalmente. E ele disse também que como as moléculas não se diferenciam pelos seus tamanhos, porque são extremamente pequenas, volumes de gases diferentes sendo iguais apresentarão a mesma quantidade de partículas. Em outras palavras, se eu tiver 1 litro de gás oxigênio e tiver 1 litro de gás hélio, eu vou ter o mesmo número de partículas em 1 litro de gás oxigênio e em 1 litro de gás hélio. Porque o que determina o volume de um gás não é o gás, e sim o número de bolinhas deste gás, ou seja, de partículas deste gás. Então o Avogadro disse em poucas palavras isso, queridos. Vou colocar aqui para vocês. O número de moléculas ou o número de partículas é diretamente proporcional ao volume do gás. Partículas é diretamente proporcional, ok, ao volume gasoso, ao volume desse gás. Volume gasoso, ok? Isso é bastante importante, essa é a lei de Avogadro e é uma coisa bastante simples de pensar também. Se eu começar a encher um balão de aniversário, soprar, 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 quanto mais gás carbônico eu jogo lá dentro, como tu está vendo agora no quadro, maior vai ficar o volume do balão, né? Porque eu estou aumentando o número de moléculas lá dentro e elas precisam de mais espaço para, literalmente, né, preencherem aquele sistema. Oi, Vicky. Aumenta. Isso, mas observa que quem está determinando a pressão disso aqui é essa bolinha que está aqui em cima, ela não mudou. Como ela não mudou, significa que a pressão sobre o gás é sempre a mesma. E se a pressão é sempre a mesma, quanto mais gás eu tiver, mais força ele tem para empurrar essa bolinha para cima. Ou seja, ele vai precisar ocupar mais volume. Se eu tiver pouco gás, vai ter pouca molécula, não vai conseguir empurrar essa pressão, essa bolinha para cima, e eu vou ter um menor volume. A pressão não muda aqui, ela é sempre a mesma. Repito, quando tu enche um balão, a pressão sobre o balão é a mesma. É a pressão a qual todos nós estamos submetidos aqui. Quer ver, ó? Enchi os meus alvéolos pulmonares, um balão. A pressão sobre mim é um ATM. Ó, expeli, né, o gás. A pressão sobre mim continua sendo um ATM. É a mesma coisa que a gente vê nessa figura representada, nessa bolinha ali em cima. Tudo bem? Então, foi isso que o Avogadro disse, pessoal. Ele falou uma coisa muito importante, ó. Volumes iguais. Isso é super importante, ó. Volumes iguais de gases diferentes de gases diferentes apresentam o mesmo número de partículas. Essa é a grande revolução do Avogadro. Ele falou, olha só, não importa a partícula, o que importa é o número de partículas. Porque como as bolinhas são muito pequenas, não faz distinção alguma ou diferença alguma a gente ter uma partícula um pouco maior ou um pouco menor. E sim, o número dessas partículas num sistema. Então, volumes iguais de gases diferentes possuem a mesma quantidade de partículas. A mesma quantidade de partículas. Tudo bem? Quantidade de partículas. Essa é a grande lei de Avogadro. Então vocês podem encontrar até em física perguntas bem simples assim. Marque a alternativa abaixo, né, que corresponde ao mesmo número de partículas existentes em 1 litro de oxigênio. É só procurar a alternativa que tenha 1 litro de qualquer outro gás. Foi uma questão super velha da URGS, inclusive. A resposta era 1 litro de hélio. Porque volumes iguais de gases diferentes apresentam o mesmo número de partículas. Não interessa o gás. O que interessa para o teu balão crescer ou diminuir é a quantidade. Como tu pode ver ali, ó, quer ver? Diminuiu o balão. Por quê? Tem pouca bolinha. Aumentou o balão. Por quê? Porque tem muita bolinha. Então, o que interfere no volume do balão é o quanto tu sopra esse balão, ou tu enche esse balão, né? Na verdade.
Portanto, é justamente isso que o Avogadro trouxe para a gente, para revolucionar bastante essa parte de gases. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender quanto a isso? Todo mundo entendeu quanto enche um balão ele cresce, quanto esvazia ele diminui? Sim ou não? E se vocês fizessem isso com qualquer gás, seria a mesma coisa? Se vocês pusessem hélio, pusessem hidrogênio, pusessem oxigênio, seria exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Tá, e daí? Onde é que isso vai nos levar? Isso vai nos levar em algo muito importante. Presta bem atenção. Os químicos queriam fazer uma fórmula, então, que pudesse alinhar pressão, volume e temperatura e quantidade de partículas. Porque nessa fórmula da equação geral dos gases, nós não tínhamos a inserção de uma variável que pudesse me dizer quantas partículas eu tinha. Ah, que difícil isso que tu falou. Na verdade, não. Ó. Vamos supor que houvesse uma fórmula que te permitisse descobrir, pela pressão, volume e temperatura de um gás, quantas bolinhas tem lá dentro. Imagina só como seria interessante isso. Então, os químicos e físicos se alinharam e criaram uma condição que a gente chamou, a gente até já viu lá na aulinha de gases, de condição normal de temperatura e pressão. Isso foi uma convenção. Se optou pelo seguinte, ó, vamos criar uma condição e vamos medir, não é, uma quantidade padrão de substância, 1 mol, por exemplo, e vamos usar isso como uma referência para criar uma fórmula. Ah, mas que difícil isso. Na verdade, não é tão difícil não, quer ver? Vou mostrar para ti, ó. Eles estipularam 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin, a temperatura, a pressão de uma atmosfera, que é uma pressão padrão, e aí que vem a grande novidade. E a quantidade de substância de 1 mol. Porque se eu souber a quantidade de substância, 1 mol, eu vou criar aqui um número constante, um valor, que sempre que for utilizado, vai poder me dizer proporcionalmente quantas partículas eu tenho num sistema. Muito confuso. Eu vou tentar te ajudar a entender, quer ver? Olha só como é fácil. A gente acabou de ver que P vezes V sobre T sempre dá um número constante, sim ou não? E por isso a gente pode fazer assim, ó, PVT igual a PVT. Por quê? Como o professor explicou, porque o resultado disso sempre vai dar o mesmo valor, sim ou não? Saúde, querida. Todo mundo entendeu isso? Então vamos inventar uma condição padrão. Condição normal de temperatura e pressão. Um padrão. Ao invés de pegar um valor aleatório, vamos substituir aqui, por exemplo, estes valores padronizados. Ó, vamos pegar a pressão, 1 atmosfera. Vamos usar a temperatura padrão, 273 Kelvin. Vamos usar o... Ah, mas como é que eu vou usar o número de mols aí? Aí o pessoal se complicou um pouquinho, né? Pô, como é que eu vou usar o número de mols? Número de mols, onde é que eu posso colocar? Qual é o volume ocupado por 1 mol, pessoal, nessas condições? 22,4. Então eu sei que se o volume aqui for de 22,4, eu vou ter exatamente a quantia de 1 mol, ou seja, eu vou ter exatamente 600 sextilhões de partículas. E se eu criar esse número aqui, eu consigo criar um valor constante que sempre vai indicar para mim a quantidade de partículas que eu vou ter em quaisquer outras pressões ou volumes ou temperaturas que o gás venha a ter. Ah, que difícil isso que tu falou. Não é difícil, queridos. Quer ver? Ó? Vou mostrar para ti. Olha só que fácil. Então eles usaram um PVT comparando com as condições normais de temperatura e pressão. Então eu vou manter a mesma formulinha que a gente manteve antes. PVT igual a PVT das CMTP. Então vamos fazer essa conta aqui. Ao resolver essa conta, se obteve um número. E esse número é um número super popular que a gente precisa saber para física, muito mais do que para química, que é 0,082 atm, que é atmosfera, litro por mol por Kelvin. Assim. Tá aí. Essa é a constante universal dos gases. A constante que vai fazer com que a gente chegue
nessa formulinha super importante para física e para química, que é o PV igual a nRT. Tá vendo? Ah, mas isso não me parece PV e nRT. Bom, primeiro, esse número é um número constante, porque sempre quando a gente faz essa operação, sempre dá um número constante. Então a gente precisa inventar uma letra para ela. Pi, alfa, x, y, k, não. Qual é o nome do descobridor? Reynolds. Então vamos chamar de R. R de Reynolds. E aí surgiu aqui, ó, o símbolo da constante universal dos gases, que é o Rzinho. Tá vendo? Dessa maneira. Assim. Esse é o R. Então significa que P vezes V sobre T vai ser igual a R desse jeito. Bom, tá meio baixo astral, né? Porque, tipo, eu não quero numa fórmula descobrir o R. O R eu já sei, é uma constante, 0,082. Então vamos mexer um pouquinho na estética dessa fórmula para ela ficar assim mais atraente, né? Uma formulinha mais bacana. Se esse T está dividindo aqui, ele pode passar para cá fazendo o quê? Multiplicando. Aí o meu PVT igual a R já vai ficar assim, ó. PV igual a R, tá vendo? Vezes T. Ah, mas tem um grandíssimo erro nessa tua conta. Que erro? Ué, um erro bem simples. Esse R, ele é exclusivamente correspondente à quantidade de 1 mol. E se eu tiver 2 mols? Como é que eu vou fazer isso? E se eu tiver 3 mols? E se eu tiver N mols, o que eu faço? Não faço ideia do que está falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. 1 mol tem um volume de 22,4. 2 mols tem um volume de quê? 44,8. 3 mols? 4 mols? Calma, vai dar tudo certo. Eu vou parar. Vocês não concordam que 22,4 é igual a 1 vezes 22,4? Que 44,8 não é igual a 2 vezes 22,4? E assim por diante, ó. 3 vezes 22,4, 4 vezes 22,4. E se eu quiser N mols, é só multiplicar por... Exatamente. Então, se eu quiser alterar isso aqui de uma forma bonitinha, é só multiplicar pelo número de mols. Porque se eu multiplicar pelo número de mols, eu vou ter a correspondente quantidade, né, de partículas. Então, se criou justamente aqui uma intervençãozinha que é o N. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, ficou, digamos assim, estigmatizado dessa forma. N vezes R, porque R é o número que traz em si a informação da quantidade, vezes T, e aí formou PV igual a nRT. E pessoal, eu vou ser bem franco, até eu estava fazendo com o Gabi ali as questões do plantão, eu falei isso para ele. Bah, querido, o pessoal da física vem pregar assim, parece que eles não querem alunos, querem discípulos. Não, ó, pensa, pá. Às vezes não é fácil pensar por causa dos valores e das informações que eles dão, estou sendo bem franco. Nenhum químico faz assim de uma maneira tão racional, tão lógica. A gente sempre parte de PV-NRT. Então a minha sugestão é, quando derem na questão uma informação sobre quantidade do gás, sempre aplica PV-NRT. E parte do PV-NRT para outras relações gasosas. Por exemplo, transforma o PV-NRT. Deixa eu te mostrar uma coisa, olha só. Oi, Paula, tudo bom, querido? Faz pra mim uma continha bem banal mesmo. Faz essa aqui pra mim, ó. Vamos pegar o carbono, tá? Vamos supor que eu não copiei isso, tudo bem? Só presta atenção, por gentileza. Vamos supor que eu queira saber quantos mols eu tenho em 36 gramas de carbono, pode ser? Ah, como é que... não tô entendendo mais nada. É fácil, ó. 1 mol pesa 12 gramas, sim ou não? Tá, então, x mol corresponde a uma massa qualquer, que eu inventei 36, eu tirei da minha cabeça. Então eu vou começar a dar símbolos para esses valores. Esse valor aqui é a massa molar, que é a massa da tabela. Esse valor aqui é uma massa que eu inventei, tirei da minha cabeça, limitado e pouco criativo. E o x mol, que vai dar 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4 mols, n mols, eu vou chamar de n. Resolve para mim essa regrinha de 3 agora. Resolve, multiplica em x aqui para mim.
multiplique em x. Vai ser igual a N vezes MM igual a 1 vezes M. Se eu quiser descobrir o número de mols, que é o que eu tenho aqui, tá vendo? Tá vendo? Eu sempre vou dividir a massa do exercício pela massa da tabela, que é uma baita dica, inclusive, até para estequiometria. Se eles te derem uma massinha e tu não quiser montar uma regra de 3, é só pegar essa massa e dividir pela massa da tabela, que é o que tu sempre faz quando tu faz uma regra de 3. Então, eu já estou expandindo um pouquinho o meu PV-NRT, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O número de mols não é nada mais do que, prestem bem atenção, massa qualquer, que é uma massinha que o exercício vai me dar, provavelmente, dividido pela massa molar, que é a massa da tabela periódica, vezes R, vezes T. E com isso vocês não têm limites, pessoal. Vocês vão ad infinito. E eu tô falando sério, tô sendo super franco. Tem uma cadeira impossível na faculdade chamada Físico-Química 3, que tu pensa, isso aqui nunca mais vou ver esse troço na vida. Se tu for para engenharia de produção, qualquer área científica, tu vai cair numa cadeira dessa. E tu vai fazer assim, tu vai partir disso aqui e tu vai ir assim, em lugares inimagináveis. Sempre assim, tô falando sério. Então, o PV-NRT, ele revolucionou a vida do físico e do químico em termos gasosos de uma maneira impressionante. E essa é uma das primeiras transformações que a gente pode ter no PV-NRT. Quer ver uma segunda que é bem bacana? Vocês conseguiriam extrair para mim daqui densidade? Eu acho muito difícil. Eu não consigo, eu não entendo essas coisas. Eu discordo de ti. Quer ver como olha para mim aqui. Qual é a fórmula da densidade? Mas então tu entende, querido. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem massa aqui? Tem, né? Tem volume aqui? Vocês são ótimos em matemática, muito melhores que eu. Faz para mim essa. Tenta deixar massa dividido por volume aqui para mim. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, eu quero chegar nisso aqui, tá? Eu vou te ajudar. Eu vou colocar aqui embaixo. Eu quero chegar em massa dividido por volume. Me deu branco, me deu branco. Por que eu quero chegar em massa dividido por volume? Massa dividido por volume é o quê? Densidade. Genial, vocês são ótimos. Então, vamos tentar chegar ali na densidade, pode ser? Vamos fazer juntos? Tá, eu preciso passar isso aqui para onde? Eu deixo ele aqui. Não, eu quero deixar massa e volume embaixo. Eu passo ele para onde? Passo para cá, né? Como é que a gente multiplica frações, tu lembra? Na matemática? Esse MM tá baixo astral aqui, né? Eu não quero ele aqui, eu quero mandar ele, não posso dizer. Mas para onde a gente manda ele? A gente pode mandar ele para cá, né? Como é que a gente manda ele para lá? Multiplicando. Então olha o que tu pode fazer, ó. Pressão, tá vendo? Deixa eu botar aqui em cima até para ti, ó. Pressão, ó, vezes massa molar, que é a massinha da tabela. Mas e esse RT que tá me atrapalhando aqui? O que eu posso fazer com esse RT aqui? Posso passar para lá dividindo, ó. Dividido por RT vai ser igual ao que, queridos? Vai ser igual à densidade. Tá vendo? Então é assim que a gente mede a densidade de gases. Densidade. Pois a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então e daí? Para que eu preciso saber disso? Olha para o quadro agora. Dá uma olhada nesse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Esse aí não. É esse aqui. Pronto. Não esse cara. Persona, né? Esse elemento. Esse elemento. Calma, para. Ele vai voar ou vai abaixar? Ué, mas e por quê? Ué, mas e como é que tu sabe a densidade do hélio? Sei lá, não. O senhor é o senhor que tocou no meu coração e me iluminou. Eu sei, eu vejo coisas. Não, tu fez pra mim aqui. Olhem pra cá, queridos. Diretamente proporcional. Constante é constante, né? Não muda, porque ela é constante, sim ou não? Vamos supor que eu tenho um monte de gases aqui. Vários balões com vários gases diferentes. Todos eles vão estar na mesma... Porque estamos na mesma sala, vocês não concordam? Então a gente tapa esses dois. Tá, mas e a pressão dessa sala? Não, eu acho que a pressão lá no Erasmo é maior do que a pressão aqui em mim. O que vocês acham? Conheço o Erasmo, deve ser mesmo. O Erasmo tem muita pressão. Não, a pressão é a mesma. Então tapa pra mim. Tapou? O que sobrou?
Então, o que define se um gás é mais ou menos volátil e se quando o trem anda, né, pelo empuxo, ó, o balãozinho vai para frente de hélio, lembra da física do ano passado, lá na PUC? Tu não lembra? Que o trem estava andando e o balão de hélio foi para frente, não foi? Por quê? Porque ele é menos denso e aí a relação de empuxo vai levar ele para frente. Então, o que vai definir se um gás vai subir ou descer, como o Gabi falou, não é a propriedade mística, é a massa molar desse gás. Se o gás tiver uma massa molar alta, ele é denso, vai para baixo. Se o gás tiver uma massa molar baixa, ele é pouco denso, vai para cima. Qual é o gás mais abundante na atmosfera? Nitrogênio. A massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. Né? Aí tu bota um pouquinho de oxigênio ali, a massa média do ar atmosférico é em torno de 30. A massa molar do hélio é 4. Vocês acham que o hélio sobe ou desce? Isso, olha ali, ó. Olha o hélio subindo. Então, é isso que vocês vão encontrar, pessoal, de mais complexo assim em química, tá? Em química, falando especificamente. Porque eles vão fazer relações bem básicas, assim, de PV-NRT, justamente por causa da fórmula. Vocês pegam a fórmula e vocês comecem a mudá-la, transformá-la e não tem mais limites. Vocês podem chegar em lugares inimagináveis. Tudo bem? Eu me fiz entender? Bom, a última informação assim que pode ter relevância sobre gases é a informação... Pô, esse troço não para de cair, que tristeza. É a informação sobre a quantidade de gás. Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma mistura gasosa. Eu tenho uma misturinha gasosa qualquer. E aí nessa mistura gasosa, eu queira verificar qual é a parcela da pressão de um gás em específico, por exemplo. Se eu ficar enchendo uma mistura com vários e vários gases, isso vai influenciar na pressão do gás? Eu vou mostrar para vocês aqui enquanto a Giovana Caldeira pede gentilmente para eu sair assim, ó. Né? Tudo bem. Pronto? Obrigado. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês a mistura gasosa, com um olhar muito mais químico, né? Que quem, enfim, vai se aventurar na ACAF da vida agora, graças a Deus já passou essa parte, mas no verão tem de novo. Então a ACAF pode invocar uma lei de Dalton. Invoca o Dalton. Das profundezas do inferno. Aí vem o Dalton. Vem o Dalton e o Amagat, que foram dois químicos, físicos, matemáticos, meteorologistas, que incomodam muito os alunos nessa parte, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês as leis de Dalton e de Amagat nas misturas gasosas, ok? Vamos lá? Não é difícil não, é bem fácil, bem simples. Quer ver? Mas a gente vai precisar dar uma olhadinha aqui no quadro só para entender melhor isso. Que em química é muito simples mesmo, porque a ocorrência é bem pequena. É restrita a prova da CAF. Então eu vou colocar aqui para ti, lei de Dalton. E a lei de Amagat é igual a de Dalton, só que não é com a pressão, é com o volume. O Dalton falou exatamente o que vocês vão ver agora aqui no quadro. Dá uma olhadinha ali. Ele falou o seguinte: vamos supor que esse gás aqui que vocês estão enxergando, ele gere uma pressão de 6 atm, ou seja, ele está segurando essa pedra, como a Vicky falou, essa bola, e essa bola, né, tem uma pressão de 6 atm. Se ela está suspensa aqui, é porque a pressão de cima para baixo é igual à pressão de baixo para cima. Logo, desse jeito, eu descubro a pressão do gás. Tudo bem? Todo mundo concorda comigo? 6 atm. E as batidinhas estão mostrando isso para a gente. Se eu começar a colocar outros gases ali, queridos, por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui um gás diferenciado. E vamos supor também que esse sistema tem um volume rígido, tá? Ele não vai mudar, isso é importante. Olha só. Não, isso aqui tem o volume variável. Ai, que mangolão. Para aí. Não, é que eu controlo aqui o volume. Tá, eu vou deixar o volume rígido fixo aqui. Para aí. Pronto. Assim. Que droga. Pronto. Pronto, olha lá. Vamos supor que eu coloque outro gás ali. Tá vendo? Eu botei esse outro gás. Aumentou o número de moléculas ali, sim ou não? Se aumentou o número de moléculas ali, eu tenho mais moléculas dentro do sistema batendo dentro desse sistema. E se o volume está rígido, como vocês viram, eu fixei o volume aqui, e as moléculas batem mais no sistema, a gente vai ter uma maior pressão gasosa. Então, o que o Dalton falou? O Dalton falou o seguinte, que a pressão gasosa do sistema, ela vai depender da quantidade total de partículas.
mesmo que as partículas não sejam iguais. Cada gás vai ter a sua parcela de pressão. Bah, não entendi. Bom, como é que está a pressão do sistema agora? Tu pode olhar ali no quadro para mim? Tá, então esses 6 atms correspondem somente a esse primeiro gás, o gás azulzinho, sim ou não? Tá, se eu coloco então o gás verdinho, ó, aumentou a pressão? Quanto ficou a pressão total? 16,5. Ó, por quê? Tem 6 atm gerado pelo azulzinho e como o verdinho está em maior quantidade, ó, 10,5 gerado pelo verdinho. Então o total de pressão deste sistema é o azul mais o verde, é a soma desses dois. Vamos continuar colocando. Eu vou colocar agora o gás pretinho. Ó, o gás pretinho está numa quantidade menor, tá vendo? Ele tem uma quantia menor aqui nesse sistema, então ele vai gerar menos pressão. Mas a pressão total vai considerar a sua parcela nessa mistura gasosa. Então a pressão total está sendo a soma destes 3 gases. E se eu colocar agora esse gás que era para ser roxo, mas está azul ali, não sei porquê, olha só o que a gente vai ter. Pronto. Ó, observa que... Ah, agora não dá para distinguir. Eu vou tirar esse de baixo, tá? Porque senão não vai ficar didático. Tá, vamos deixar assim. Esses 3 têm cores diferentes. Então, a pressão total desse sistema é de 21 atmosferas. Estas 21 atmosferas são decorrentes da soma desse azul, desse verde e desse cara aqui, do pretinho. Então, a soma destes 3 gases, das pressões destes 3 gases, conflui ou gera a pressão total do sistema. Tá, mas e qual é a pressão somente do preto? A pressão somente do preto condiz com a parcela desse gás aqui dentro. Ou seja, condiz com a sua quantidade ali dentro. Qual é a pressão do verde? A pressão do verde é maior porque existe mais verde aqui do que pretinho ou azulzinho. Isso significa que a parcela dele é maior. Tá, e a pressão do azul é intermediária. Por quê? Porque eu não tenho tão pouco azul quanto preto, mas tenho, também não tenho tanto azul quanto verde. Ele está numa proporção intermediária aos outros 3. Então, onde é que tu quer chegar? Que coisa estranha. Pessoal, a pressão total de um gás, de uma mistura gasosa, depende da quantidade de cada gás. E a quantidade de cada gás vai informar a pressão parcial deste gás no sistema, que é a lei de Dalton. A lei das pressões parciais. Ó, Calma, pessoal, é fácil, vou ajudar. Olha só, pressões parciais. Aliás, esse é um dos grandes fatores de erro na parte de equilíbrio químico. De propósito, pessoal, em equilíbrio, ao invés de dar concentração, eles informam pressão parcial. Eles dizem assim, ó, numa mistura que tem 21 atm, 21 atmosferas, como vocês estão vendo ali, a pressão parcial do verde é 10,5. Tá, e daí? Isso indica a concentração do verde. Porque, pessoal, 10,5 não é aproximadamente, na verdade não é 50% da pressão total do sistema? Então significa que metade das bolinhas ali dentro é a bolinha verde. Isso é a pressão parcial. É uma forma de dizer quanto tem de um gás dentro de um sistema. Por exemplo, se vocês têm 10 atm de ar atmosférico, que é o que normalmente cai nas provas. 10 atmosferas, vamos supor, de ar atmosférico, ok? A mistura do ar atmosférico é 80% nitrogênio, 20% oxigênio, ok? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a pressão exclusiva, específica, só do nitrogênio aqui dentro? Quanto que dá 80% de 10? 8. 8 atmosferas correspondem ao nitrogênio e 2 atmosferas correspondem ao oxigênio. Dessa maneira. Então, isso é a pressão parcial. O Dalton falou o seguinte, que a pressão total de um sistema, ela é a soma, ou igual à soma, das pressões parciais do sistema. Ó, vai ser igual à pressão do gás 1, mais a pressão do gás 2, mais a pressão do gás N. Dessa forma. Então, se eu tiver 30 gases no sistema, a pressão de cada um destes gases vai gerar a pressão total desse sistema. E essa pressão total do sistema vai corresponder a, prestem bem atenção, pressão parcial do gás. A pressão parcial do gás 1 corresponde à sua porcentagem dentro do sistema. Tá vendo?
porcentagem do gás 1 vezes a pressão total. Pressão total. Bah, muito difícil. Não consigo fazer isso. Eu discordo de ti. Vamos supor que eu te diga o seguinte, ó, que a pressão total desse sistema, pressão total desse sistema que tu está vendo no quadro, é 21 atmosferas. Pode ser? E eu te digo o seguinte, tu tem 50% de verde. Assim. Qual é a pressão só do gás verde? Não olha lá. Faz com regra de 3 comigo aqui. Ó. Aí tu vai fazer assim, ó. Ah, não, isso é muito fácil. 21 atm é 100%. 100%. Tá? Então, se 50% é do gás verde, X. Sim ou não? Eu vou fazer toda a regrinha de 3 para ti, ó. Tu vai fazer 21 vezes 50... Calma, pessoal, é fácil. 50% igual a X vezes 100%, né? Assim, 100%. Dessa forma. É isso que a gente vai fazer. Então, em poucas palavras, ó, 50% é igual a 0,5, tá vendo? 100% é igual a 1. Então, o teu X, que vai indicar a quantidade de atmosferas do gás no sistema, é fruto da multiplicação da pressão total, como eu estou mostrando aqui, pela porcentagem do gás no sistema. Só isso. Então, quando tu multiplica a porcentagem do gás no sistema pela pressão total, tu acha a pressão parcial somente deste gás nessas misturas gasosas. Tudo bem? Então, fiquem atentos porque assim, ó, tem várias questões que falam sobre pulmões. Um pulmão, em média, consegue inflar em torno de 3 litros a 5, né? Se a pessoa for, enfim, dependendo do organismo e tal, da constituição. Aí eles gostam de perguntar assim, ó, quando tu inspira, quanto de oxigênio vai para o teu pulmão? Aí o pessoal fala assim, ó, se uma pessoa respirou 5 litros de gás, quanto de oxigênio vai para o pulmão? Não são 5 litros, porque o oxigênio é 20% do ar atmosférico. Então é 20% disso. Se tu vai para um hospital e inalar oxigênio puro, tu vai ficar muito louco. É igual uma pessoa que mora nos Andes, por exemplo, na Bolívia, em La Paz, e vem pra cá. Tipo, acaba doença respiratória, cara, ele fica muito louco. O organismo dele nunca viu tanto oxigênio na vida. E aí o metabolismo começa a funcionar muito, tu quer fazer HIIT, quer fazer funcionar, quer fazer cangu. Né? Por quê? Porque tu quer te mexer. Porque tu nunca teve tanto oxigênio no teu organismo. Pois a parcela de oxigênio que a gente tem em lugares muito altos é menor ainda. Né? Porque o oxigênio é mais denso, então ele se concentra mais ao nível do mar. Tudo bem? Então essa é a lei de Dalton, a lei das misturinhas, a lei das pressões parciais. E o Amagat, que foi o cara que veio na onda do Dalton, falou a mesma coisa, só que com volume. Lei de Amagat. Ele falou o seguinte, ele disse o seguinte, que os volumes, o volume total de um sistema, né, os volumes parciais, o volume total de um sistema é igual à soma dos volumes parciais dos gases que compõem esse sistema. Então, se por exemplo, se tu tem um pulmãozão, 2 na verdade, né? E tu inala 5 litros de ar, qual é o volume de oxigênio e qual vai ser o volume de nitrogênio? Um dos 5 litros vai ser um só. Ah, mas como é que tu fez essa conta? Ué, ó, 20% de 5 dá quanto? Calma, vai dar tudo certo. 20% de 5 litros dá 1 litro. Um dos 5 litros que tu tens corresponde a oxigênio puro. E 80% significa 4 litros do volume que tu tem vai corresponder ao nitrogênio. Tudo bem, queridos? Então funciona assim. Ó, o volume total é igual à soma dos volumes parciais dos gases que compõem a mistura. É bem facinho, nunca esquece desse exemplo da respiração, porque é um clássico em provas tipo Enem, mais assim interpretativas. Eles podem pegar vocês nisso. Ah, se uma pessoa inala ar em lugares altos, pô, a porcentagem de oxigênio é menor, então a pessoa vai ter mais dificuldade de respirar.
Inclusive é muito comum pessoas que saem daqui para visitar algum lugar que seja de altitude significativa, passar mal, ter hemorragia, sangramento de nariz, no nariz, né, e tal, tonturas, é super comum isso. Tá? Então tá aí, ó. O volume parcial de um gás vai ser igual à sua porcentagem no sistema vezes o volume total, como a gente fez. Certo? E queridos, estes são os gases. Repito, na química, não aparece. É muito raro aparecer alguma coisa. Quando aparece, aparece em física. Mas quando cai em física, às vezes, de propósito, o pessoal resolve cobrar algumas coisinhas químicas, como por exemplo PVNRT. Então eu sugiro que vocês sempre façam com PVNRT todas as questões, porque tu nunca vai te atrapalhar, nunca vai errar, tu vai ter sempre uma referência e vai ter uma linha de raciocínio. Tudo bem? Eu me fiz entender, pessoal, vocês podem xingar o educador, não tem problema. Tudo certo? Tranquilo ali? Então tá. Vamos para as pilhas, porque o Enem, esse ano, parece que esqueceu que tinha outros conteúdos em química também. E resolveu cobrar em 2017 só elétron, só pilha. Então vamos dar uma olhadinha nessa arte que é a pilha, algo mais que secular. Né? Não, na verdade é secular, hein? A gente não chegou a milenar, mas foi lá no século XVIII. Desculpa, o que foi? Perdão. Giovana Caldeira, que baixo astral. Para aí, deixa eu mostrar aqui, para aí. Pô, foi mal, querido, tá? Eu vou botar aqui digamos, por respeito e por medo da Giovana Caldeira. Vou colocar aqui, ó, pronto. Ó, fechou. Deu. Tá, querida, pode tirar a fotinha da amizade aí. Tá pronto, eu apago do outro lado aqui. E eu vou sair também. Pode, pronto. Então vamos para as pilhas, queridos. A gente vai ter essa primeira parte agora que é pilha. Se faltar um pedacinho na aula que vem o professor complementa, porque a aula que vem já tinha predisposto só para eletrólise, e eletrólise não cai efetivamente, né? São raríssimas as questões de eletrólise. O Enem cobrou uma eletrólise, como eu posso dizer, aquela eletrólise comercial, assim, tipo de cartilha, que na aula a gente vê exatamente igual. Então, não é um assunto muito complicado, porque a URGS não cobra desde 2010 e cobrou nos últimos 20 anos 2 vezes só, então a eletrólise não é um assunto comum. O que cai mesmo é pilha. Pilha é efetivamente muito importante. Então, vou convidá-los agora, saúde, a me acompanhar aqui. Deve estar lá longe. Jesus. Aí, fechou. 126. Muito obrigado, tá? Exatamente. Aqui na nossa penúltima aula desse livro já, né, pessoal? Como passa rápido, parece que foi ontem. Tá aqui, ó, a Eletro. De novo, né? Ela voltou. Baby, come back. Tá aí a Eletro de novo. Ela apareceu lá no início do livro, lá em oxirredução, lá naquela parte de doação e recebimento de elétrons. Agora ela vai entrar de uma forma um pouco mais técnica, mais industrial, de uma forma mais prática, digamos assim, que é a transformação ou conversão daquelas reações em reações de energia elétrica. Então, vamos devagarinho. Foi a questão mais difícil, na opinião de todo mundo do Enem esse ano, porque o Enem resolveu fazer a questão difícil. E eu queria te dizer algo muito importante. Primeiro, eu queria perguntar... Giovana Caldeira, posso apagar? Obrigado, querido. Tá? E segundo, então, queria te dizer algo interessante, assim. A gente se impacta mais com coisas negativas do que com coisas positivas. Se o teu dia inteiro foi super bom, muita coisa boa, né, aconteceu, mas tu tropeçou no cordão, né, te machucou, teu dia vai ficar uma tristeza, né? É sempre assim. Por exemplo, o Enem cobrou questões sobre colheita de... Foi uma mensagem bem direta, tá, Carol? Exatamente. Então, tá, não fica deprê. Ó, o Enem cobrou questões como colheita de florzinha, sobre escoamento de água em pisos furadinhos. Tinha questões muito simples no Enem nesse ano, mas ninguém saiu lembrando dessas. As pessoas saíram apavoradas por causa da questão de pilhas. A questão nem teve estequiometria no Enem esse ano, efetivamente. E aí o pessoal, meu Deus, a questão de pilha foi muito difícil. Tá aí aquela do hidrogênio que era fácil. Nem dei bola para essa, mas é essa que te faz passar, querido. Então, vai ter questão impossível no Enem? Vai. Pode estar aqui? Pode.
mas vocês não devem se apegar a estes detalhes, porque não são essas questões que vão gerar pontos para vocês na prova efetivamente, certo? Então, vamos começar a trabalhar a eletroquímica de novo, agora com esse enfoque um pouco mais prático. Saúde! Eletroquímica, tá aí. É muito fácil. Qual é o meu objetivo? É extrair corrente elétrica das coisas ou fazer reações químicas que não acontecem a partir de eletricidade. Em poucas palavras, é usar a eletricidade ao meu favor. Portanto, existe uma díade, uma dicotomia aqui que é muito, muito relevante para a gente entender a eletroquímica, que é essa parte que trabalha com a natureza elétrica das reações. Eu vou colocar aqui, ó, estuda, como a gente já viu anteriormente, só para ficar bonitinho, natureza elétrica das reações. Natureza elétrica, desculpa pessoal, idade elétrica das reações, ok? Então, vamos lá. A gente já mata toda a questão elétrica das reações. Nessa primeira associação aqui, das reações químicas, certo? Bom, eu sempre gosto de começar dessa forma para que o aluno já consiga ver o que ele tem que fazer, todo o conteúdo. E tu sempre vai ter que fazer isso aqui. Tu vai ter que olhar para corrente elétrica, que é aquele fluxo de elétrons passando num material, e tu vai ter que olhar também para reações químicas, que são os dois extremos. Reações químicas. Porque a gente vai aprender a tirar corrente elétrica, não de hidrelétricas que giram, né, grandes, enfim, moinhos ou pazinhas que geram por ação mecânica nos geradores, obviamente, é energia elétrica. Eu não vou ter energia elétrica a partir de atrito. Eu não vou ter energia elétrica também a partir da movimentação de turbinas por aquecimento e gases, como são nas usinas termoelétricas. Eu não vou ter energia elétrica a partir da energia geotérmica da Terra, que é aquela que a água passa, gera vapor, e o vapor faz com que as turbinas de geradores mecânicos transformem aquilo em energia elétrica. Não. Eu vou ter energia elétrica das reações químicas mais primárias que existem. Por exemplo, dá pra gente fazer um taser com limão? Dá. Dá pra eletrocutar o teu irmão mais novo com uma batata? Dá. Posso carregar o meu pré-pago numa melancia? Pode. Tudo isso a gente consegue fazer, obviamente, alinhando essas duas coisas. Corrente elétrica e reações químicas. Reações químicas, corrente elétrica. Tá? Então, mas isso é uma coisa muito complexa. Não, negativo. É mais fácil do que vocês imaginam. A gente só precisa entender o que a gente quer fazer. Por exemplo, a parte mais importante é essa. Quando a gente quer, de reações químicas, promover energia elétrica, a gente quer fazer uma pilha. A gente quer pilhas. Pilhas. Assim. Agora, quando tu quer fazer isso aqui que tu vai ver no quadro, ó, graças a Deus a natureza não faz isso pra gente. Ó. Isso o quê? Ué, isso aqui. Ué, o que é isso? Isso é lítio? Imagina se a natureza faz lítio, aí tá chovendo agora, vai explodir a calçada, a rua, vai ficar, né? Tipo como se fosse uma situação apocalíptica. Explosões aleatórias, espontâneas, sem nenhuma causa específica. Ó, tá aí o lítio. A natureza não faz isso. Tanto que o lítio foi descoberto muito pouco tempo atrás. Quer ver? Olha ali. O lítio é fruto do século XIX, se não me engano. Deixa eu mostrar aqui para vocês com a tabelinha da Merck. Ó, tá aí a tabelinha. Deixa o professor mostrar. Tá aqui, pronto. Descoberta. Olha a descoberta. Ó, há 5.000 anos atrás só se conhecia aquilo. Tá vendo? Cobre, ouro, carbono e enxofre. Vamos ver quando é que o lítio foi descoberto. 2000, ferro. Olha ali, mercúrio. Vai indo. Lítio. Cadê o lítio? 1500. Não, 1500 ele tem lítio. Não. Ó, olha o lítio. Olha ali, começou magnésio, estrôncio. Século 19. 1817 foi quando o lítio foi descoberto. Sabe por quê? Porque nessa época a eletricidade, a elétrica começou a expandir muito.
a gente começou a usar esse paradigma científico, que é a eletricidade, para outros fins ou vieses. Por exemplo, para a descoberta de novos elementos que a natureza não faz. Ah, que difícil isso que tu falou. Calma, olha só, é bem fácil. Eu te disse que, graças à energia elétrica, corrente elétrica, eu fiz algo que a natureza não faz. Ou seja, eu fiz reação química. Isso é o processo oposto. A gente chama de eletrólise. Tá vendo? Então, essa é a dicotomia, queridos, do que a gente vai estudar agora. Eletrólise, que é o processo oposto. Na prova cai muito mais pilhas do que eletrólise. Fato. Muito. Disparado, assim. A desigualdade ou disparidade entre os dois é absurda. Então a gente tem que ser doutor em pilhas e pode saber o básico da eletrólise tranquilamente, que a gente vai estar super bem para a prova. Certo? Duas coisinhas que são importantes de se lembrar, assim. Eu vou colocar aqui embaixo para ti, tá? Ó, eletrólise. Primeiro é a questão da espontaneidade da natureza. Pilhas são processos espontâneos, são processos naturais. Por exemplo, o Alessandro Volta, o italiano, que resolveu empilhar vários metais e inventou a pilha, ele percebeu que quando ele tocava, né, nos metais, ele tomava choque, espontaneamente. Então, pilhas são espontâneas. Bah, e tem uma sacanagem aqui nas pilhas que a URGS fez, que eu queria que tu refletisse. A URGS perguntou, qual é o outro nome dado a pilhas? Exatamente. Então, vai no barzinho hoje e pede assim, eu gostaria, por favor, de 2 células galvânicas. Né? Porque, segundo a URGS, isso é uma coisa super comum, uma prática trivial. Todo mundo vai no Zafari e pede, onde ficam as células galvânicas, por favor? Certo? Questão da URGS de 2005. Resposta. O outro nome de pilhas, um sinônimo, é células galvânicas. Ok? Tem que saber? Tem, infelizmente. Galvani foi um outro médico, químico e maluco, pronto, falei, né? Que na época do Volta trabalhou bastante com energia elétrica. Bom, e vem aqui o outro processo, que é o processo eletrolítico, processo de eletrólise, ok? Que é um processo forçado, um processo não espontâneo, não é ou não são espontâneas. Não são espontâneas. Não é espontânea aqui no caso. Não é espontâneo. É algo forçado. Por isso que eu preciso de eletricidade para fazer. E a gente chama de sistema eletrolítico, né? Cubas eletrolíticas. A gente chama normalmente de sistema eletrolítico. Eletrolítico. A gente vai ficar hoje basicamente associado a lítico, as pilhas, e na aula que vem a gente vai trabalhar com a eletrólise. Certo, queridos? Então tá aí. Estes são os dois processos, na verdade, que a gente vai trabalhar aqui na Eletro. E repito, tudo que eu vou falar está baseado nesse quadrinho, então é muito legal que vocês lembrem sempre dele. O que eu estou fazendo? Isso vai te ajudar muito. Por exemplo, eu sempre gosto de mostrar isso para todo mundo, que hoje em dia é uma coisa muito comum. Quando tu está usando o teu celular, ó, esse é o teu celular, polo negativo, polo positivo. Ele tem 2 eletrodos dentro. Eu estou desenhando grosseiramente, tá? Mas é basicamente isso. Ele tem 2 eletrodos. Quando tu está usando, tu está fazendo com que esse eletrodo suma, desapareça, vá reagindo, vai ficando pequeno, e esse eletrodo cresça, vai ficando grande. Sabe por quê? Porque quando ele se decompõe, ele libera elétrons. E os elétrons vêm daqui e vão para cá. Dessa forma. Funciona assim. E quando o elétron sai daqui e vem para cá, de uma forma bem simples, bem banal assim, ele acende o teu celular. Só que daí chega um momento onde isso aqui acaba. Tá vendo? Acabou. Isso aqui cresceu muito. Muito mesmo. Muito, cresceu muito. Aí tu precisa voltar ao que era inicialmente. Ou seja, tu precisa forçar uma reação química. Como é que a gente força uma reação química?
quando o teu celular não está com bateria mais, quando esgotou a bateria do teu celular, o que tu faz? E o que tem na tomada? Corrente elétrica. Então tu faz com que a corrente elétrica da tomada faça as coisas voltarem ao que eram antes. Ó, tu faz isso, ó. Na tomada, quando ele está ligado à tomada, tá aqui a tomada, aquela rica tomada de 3 pinos que a gente tem aqui, maravilhosa. Tá? Então o que acontece? Ó? A tomada ela puxa os elétrons de volta, tá vendo? Aqui desse polo, fazendo ele ficar delgado, esguio. Só que essa reação nunca é 100%. Ela tem uma vida útil e injeta os elétrons de volta, reconstruindo aqui, ó, o outro eletrodo. E isso vai acontecendo várias vezes. Tá, tu desenhou muito mal dessa vez. Não, mas é proposital. Tu viu que não ficou exatamente como era antes? Porque cada vez que tu usa o teu celular e recarrega, o processo vai perdendo em rendimento. Ele tem uma vida útil. Bateria de celular vicia? Não. É exatamente o que eu estou tentando mostrar para vocês. Não vicia. Ela tem uma vida útil, isso sim. Baterias que viciavam eram as baterias antigas, de níquel e cádmio, anos 90 e início dos anos 2000. Essas baterias que a gente usa agora, elas são sem memória, elas não viciam. Tu pode dar cargas de 5, 10, 15 minutos, não tem problema algum. O problema não é, sabe, o que significa viciar? É ter uma diminuição muito grande de rendimento em determinadas circunstâncias. O rendimento aqui não muda muito se tu carrega 10, 15, 20 minutos. O que acontece é que há uma depreciação natural no processo. Então existem ciclos. Por exemplo, uma bateria consegue manter o rendimento altíssimo até 5.000 ciclos, ou seja, 5.000 recargas. Depois de 5.000, aí começa a cair o rendimento da bateria. Então, bateria de celular vicia? Bateria de note vicia? Não. Ela tem uma vida útil. Porque cada vez que tu vai fazendo esse corrói, expande e volta. Corrói, expande e volta, vai voltando menos. Entende? Vai ficando com mais buraquinhos, mais falhas ali. Até que chega num ponto crítico onde a bateria não funciona mais muito bem. Ela é uma coisa sadia, assim, imprudente, deixar o celular carregando bem na minha cara, lá no meu criado mudo enquanto eu durmo. Não, e a explicação está aqui, porque ele está eletrizado, então isso aqui está tentando puxar mais coisa e não consegue. Esse aqui está tentando aumentar e não consegue, mas está bem eletrizado. E o que acontece? Como ele está muito eletrizado, ele pode promover eletrólise, ou seja, reações químicas indesejáveis na bateria, que é o que acontece quando ele explode. Por exemplo, pode haver formação de gases, né? E aí quando expande por causa do gás, estoura a bateria. Então, eis o motivo para, enfim, baterias que são relativamente grandes bombas, né, pensemos assim. Então, é prudente deixar a noite toda o celular carregando? Não. Isso não é legal. Oi, querida. Ah, pensei que tu estivesse levantando a mão, tu só tá vendo o cabelo da Vitória, né, que tá muito bonito, Vitória, parabéns, trocaste o shampoo, né, tá com o cabelo esvoaçante, com vida, sem frizz, parabéns, hein, querida, acho que o pessoal notou. Pensei que tu estivesse perguntando, peço desculpas. Certo, queridos? Então vamos começar aqui devagarinho. Eu acho que a matéria inteira ela já foi resumida nisso, por incrível que pareça. Agora a gente precisa criar alguns conceitos, algumas linguagens importantes para a gente saber, por exemplo, tá, mas e como é que eu faço uma pilha? O que eu uso numa pilha? Quais são as condições? Então os químicos criaram ao longo do tempo alguns códigos que facilitam isso. E o primeiro código que facilita isso se chama potencial padrão. Porque quando eu quero falar sobre uma pilha, eu preciso ver como eu constituo os eletrodos de uma pilha, né? Eu vou mostrar isso para vocês aqui, para que vocês vejam. Vamos lá? Então, comecemos com pilhas e comecemos com os potenciais padrão. Oi, querido. A pilha, quando ela para de funcionar, essas pilhas de lítio novas, não é porque o eletrodo para de ser constituído, né? Porque a ponte salina seca. Nem toda pilha tem ponte salina. Nem toda bateria tem ponte salina. A ponte salina ela é exclusiva de algumas baterias apenas, né, que fazem esse balanço de íons para ter maior rendimento. Na verdade é porque o rendimento baixou muito e houve um esgotamento. Os eletrodos eles ficam tão, digamos assim, depreciados, avariados, que eles não geram mais a mesma voltagem na bateria. E se eles não geram a mesma voltagem, porque a voltagem depende da concentração, obviamente, dos eletrodos, ele não vai ter como acender o teu celular. É por isso. A ponte salina ela é exclusiva de algumas pilhas só, não de todas. Isso é interessante. Vou mostrar aqui para vocês verem, ok? A primeira, então, das nossas análises, que é a parte das
pilhas. Vamos lá. Como é que eu reconheço uma pilha? Como é que eu vejo uma pilha? O que é importante saber numa pilha? Por exemplo, existem alguns fatores que influem na pilha. Eu vou chamar de fatores de influência, tá? Como o professor escreveu, um processo espontâneo. Tem que sempre cuidar numa pilha o quê? Temperatura. Temperatura afeta sempre o funcionamento da pilha. Aquela coisa de gente mais assim, como posso te dizer, mão fechada, sabe, que cuida muito, que gasta, de botar pilha na geladeira. Alguém já viu? Pois é, tem gente que é assim, né? Então, funciona, mas sinceramente não vale a recompensa, né? Não compensa tanto assim. Então não chegue em casa e coloque as pilhas na geladeira. É que como são sistemas fechados, eles entram em equilíbrio químico, algumas reações, elas são reações bastante endotérmicas. Ou seja, quando está quente, elas acontecem muito. A gente tem um deslocamento de equilíbrio muito grande para um lado. Então, quando tu retarda, ou seja, baixa a temperatura, tu diminui essa reação para o lado endotérmico. Então, em poucas palavras, a temperatura pode influenciar sim na vida útil de uma pilha. Tá frio, dura mais. Tá quente, dura menos. Em poucas palavras, seria isso. Outra coisa que influencia muito na natureza da pilha é, obviamente, o tipo de eletrodo. A natureza dos eletrodos. Por exemplo, qual a diferença de uma bateria de chumbo para uma pilha alcalina? O chumbo e os alcalinos. Então, a natureza dos eletrodos, sem dúvida, é um dos fatores primordiais e cruciais numa pilha, quando a gente vai trabalhar com uma pilha, ok? Oi. É que depende muito da questão da temperatura do celular, né? Mas se tiver muito, muito frio mesmo, vamos supor que tu vá para um país de clima muito frio, certamente, né? Se tu for usar com a mesma frequência que tu usaria, por exemplo, na beira da praia, né? Na praia do Caribe, por exemplo, super quente, certamente vai durar menos no Caribe, né? E dias frios dura mais. É isso aí. Bom, e para finalizar aqui, então, outra coisa que é importante é a concentração, isso é interessante, a concentração dos participantes. Concentração dos participantes. Dos envolvidos, né? Das substâncias participantes. Participantes. Ok? Isso é super importante porque, por exemplo, se a gente tiver uma concentração muito pequena, isso vai influenciar, obviamente, no funcionamento da nossa pilha, pois não vai haver, digamos assim, a quantidade de energia necessária para que a pilha acabe se processando. Inclusive, quem trabalhou bastante com isso foi um cara chamado Michael Faraday, que associou, inclusive, a uma coisa chamada equivalente grama. Quanto maior for a massa de uma substância envolvida, maior vai ser a quantidade de energia elétrica ou a voltagem gerada por ela. A massa é proporcional aí à energia gerada pela pilha, certo? Tudo bem, queridos? Então essas são os grandes fatores de influência de uma pilha. Agora, como é que a gente faz uma pilha em casa? Por exemplo, não tem nada para fazer hoje, está chovendo, né? Pô, eu quero fazer uma pilha. Bom, vocês podem fazer uma pilha que nem esse cara aqui fez, o Alessandro Volta, lá no século XVIII. Ele simplesmente empilhou um monte de plaquinhas de cobre e zinco, fez uma pilha de metais e essa pilha gerou energia elétrica. Então, basta a gente associar direitinho quem quer doar o elétron com quem quer receber elétron. Quanto maior for essa relação entre doação e recebimento de elétron, melhor vai ser a tua pilha. Tá, mas e como é que eu faço para ver essa relação de doação e recebimento de elétrons? Bom, antigamente a gente tinha que decorar vários metais, não havia uma espécie de informação numérica para tu saber quem é que tem maior e quem tem menor tendência. Com o tempo, os químicos resolveram se profissionalizar e criaram uma tabela bem grande com várias informações sobre quem é que quer dar e quem é que quer receber o elétron. E essas informações são chamadas de potenciais padrão. Isso é super importante, tá, queridos? Cai muito e é uma alegria. Potencial padrão. O que é o potencial padrão? Primeiro, o nome padrão, ele indica uma convenção.
Alguém fez isso comparado com algo e a partir dessa comparação resolveu medir a tendência de todos os componentes testados, né, para aquele fim. Então, em poucas palavras, se usou hidrogênio, se reagiu metais com hidrogênio e viu quais os metais tinham maior ou menor afinidade de reação com hidrogênio. E a voltagem gerada nessas reações foi tabelada e criou uma tabelinha de potenciais que inclusive vocês encontram aqui na página de número 128. Essa tabelinha de potenciais. Notícias muito boas. Tu não precisa decorar isso em hipótese alguma, tudo é dado para ti. Tu só precisa saber ler esses dados, que é o que a gente vai praticar agora em aula, certo? O potencial padrão é um número, é um valor, né? É um número, ó, vou colocar de forma bem básica mesmo. Um número que indica a tendência de uma espécie em reduzir ou oxidar. Em reduzir, ganhar elétrons, né? Isso é importante. Reduzir, ganhar elétrons, por favor, não esqueçam disso. Isso é muito importante. Porque, pessoal, assim, ó, essa é uma matéria fácil, sinceramente, porque ela é dicotômica, ou é uma coisa ou é outra. Então, sem saber nada, a gente já sai com 50% de chance de acerto. Porque ou oxida ou reduz, ou dá ou recebe. Ok? Então isso é muito importante e é por isso que eu faço sempre esse movimento pró-pilha, porque o Enem começou a cobrar muito pilha, muito mesmo. E isso assustou um pouquinho os alunos e os professores também, porque principalmente para nós, né, porque aqui na URGS pilha uma questão só quando eles lembram. É sempre a última questão da prova e a gente nunca deu muita ênfase assim. Sempre trabalhava de uma maneira muito pragmática e o Enem fez com que a gente mudasse um pouco a nossa forma de dar aula de pilhas. Oxidar, que é doar elétrons. Doar elétrons, ok? Então isso é muito importante, peço que vocês cuidem bastante. Outra coisa, esses potenciais são todos empíricos, são todos feitos via experimental. Então a gente não precisa decorar, não precisa se preocupar em memorizar alguns, apenas em saber lê-los. Isso é muito importante. Como eu leio isso, né? Como é que eu faço para ler o potencial? Então, existem duas formas de ler isso. A gente pode ler em vias de oxidação ou podemos ler em vias de redução. Aí como é que eu vou saber se eu estou lendo a tendência em reduzir ou se eu estou lendo a tendência em oxidar? É muito fácil. Se for a tendência em oxidar, vai estar escrito assim, ó, oxidação. Tá vendo? É assim. Ou então, eles vão escrever para vocês E oxidação, né, indicando potencial, dessa forma. E, bolinha em cima, e vão botar aqui embaixo um metal oxidando. Tipo, zinco 0, passando para zinco mais 2. Pela carga que vocês estão vendo, 0 para mais 2, obviamente isso indica uma oxidação. Portanto, quando tu leres esse potencial, ó, mais 0,76, esse é o número que tu vai usar para comparar com outro componente, outro metal ou outra espécie, que vai indicar se ele é mais ou menos afim de oxidar que essa espécie. Por exemplo, se esse número for maior do que a espécie de comparação, o zinco tem maior tendência em oxidar. Se esse número for menor do que o número da espécie de comparação, o zinco tem menor tendência em oxidar. Então é um valor que indica se ele está muito afim de dar elétron ou se ele está pouco afim de dar elétron. Como, queridos, tanto faz se vocês leem isso em oxidação ou em redução, a IUPAC recomenda que se use somente o potencial de redução e não o de oxidação.
Então é muito comum vocês encontrarem isso, é o padrão mesmo, inclusive recomendado, repito, pela IUPAC, é o de redução. Tá? Então tu sempre vai ler nas tabelas que são padronizadas em valores de redução. Isso é uma coisa super importante. Ah, como assim? Tá muito difícil o que tu tá falando. Não, para começar, ó, só muda o sinal. Ó, potencial de redução do zinco. Ou seja, potencial da reação que faz o zinco passar de zinco mais 2 para zinco 0. Como tu estás vendo aqui. Vai ser menos 0,76 volts. Só muda o módulo, o sinal. O módulo é o mesmo. Tá vendo? Dessa maneira. Bah, ficou difícil isso que tu falou. Eu não entendi muito bem, é confuso. Pensa comigo assim. Tu não precisa usar os dois simultaneamente. Tu pode pegar dois elementos, por exemplo, e compará-los quanto a um fim. Por exemplo, oxidação. Quem tiver o maior potencial de oxidação tem maior potência para aquilo. Maior potência para oxidar. Quem tem menor potencial de oxidação tem menor tendência àquilo. E se tem menor tendência em oxidar, ele não quer oxidar. E se ele não quer oxidar, qual é o oposto à oxidação? Ele vai reduzir. Então, tanto faz se tu lê as coisas em oxidação ou redução. Por exemplo, se eu leio em redução, quem tem o maior potencial de redução tem maior tendência em ganhar elétron. Quem tem o menor potencial de redução não quer ganhar elétron. E se ele não quer ganhar elétron, ele quer dar. Então a gente sempre mede em redução. Esse tem que ser o potencial escolhido. Tá? Ó, ali, esse não é usado. Uma que outra questão traz oxidação para que vocês errem. Tá? Então não entre em pânico, é bem fácil, é a mesma leitura. E eu vou te dar agora, fazer uma analogia bastante simples, mas efetiva. Se vocês querem saber quem é que é mais bem preparado para alguma coisa, por exemplo, quem é que corre mais aqui? Eu não posso fazer um correr, outro nadar, outro, sei lá, né, fazer marcha atlética. Não, eu tenho que botar todo mundo a correr. Então, se tu quer ver quem é que tem maior tendência para alguma coisa, tu precisa fazer essa espécie e praticar aquilo. E é isso que a gente faz aqui. Se tu tem intenção de ver quem é que tem maior tendência em reduzir, tu tem que ver todo mundo reduzindo. Porque quem tiver a maior tendência vai reduzir. Quem tiver a menor vai oxidar. Basicamente é isso. Tá, mas me mostra como é que funciona isso. Eu vou mostrar. Oi, querida. Nunca a gente vai tirar, Nath, conclusões precipitadas. Como é um dado prático, tu jamais vai ficar conjecturando nada. Tipo, eu acho que vai ser... Não. Isso é muito importante, porque é uma questão que a gente pode errar pelo sinal. Infelizmente, o sinal aquele é muito importante. Então, sempre lê a questão e vê o valor que ele vai te dar. Mas vamos supor que tu está em desespero e tu precise, porque tu só consegue ver com redução, do potencial de oxidação, descobrir o de redução. É só trocar o sinal. Só isso, tá? Pessoal, prestem bem atenção no que eu vou fazer agora, porque eu vou fazer dois exemplos com vocês aqui na sequência. Exemplo. Como é que funciona isso? Eu gostaria de trazer à tona aqui para ti algumas observações que são bem comuns. Vamos supor que vocês estejam vendo estes dois potenciais aqui. Ó. Potencial da prata, eu vou pegar o potencial da prata ali, de redução da prata. Ele é de mais... presta muita atenção nisso, porque é muito fácil, vocês vão ver. E na hora da prova é fácil também de se confundir. Mais 0,8 volts. E vamos supor que eu compare a prata com, por exemplo, o estanho. Tá aqui o estanho. Estanho mais 2, estanho 0. Menos 0,14 volts. E eu vou te perguntar algo bem fácil e bem simples. Olhando para estes dois potenciais que eu elenquei aqui em cima, queridos, quem é que quer reduzir, quem é que quer oxidar? Não entendi nada. Não entendi absolutamente nada do que tu explicou. Bom, primeiro, vamos lá. Esses potenciais são de redução ou são de oxidação? Não está escrito. Como é que tu sabe que é de redução? Porque a prata está indo de mais 1 para 0 e o estanho de mais 2 para 0. Isso não é uma redução? Redução. Então, se eu estou avaliando a redução, qual dos dois números é o maior? Da prata ou do estanho?
Prata. A prata tem a maior tendência em reduzir. Portanto, na reação entre prata e estanho, quem é que tem que sofrer redução? Quem é que tem que sofrer oxidação? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual prata? Essa é a sacanagem que se faz atualmente. Sabe quem é que tem que reduzir? Quem está sofrendo a redução aqui, ó. Tem duas pratas, são duas pratas diferentes. Lembra que o ferro do teu sangue não é igual ao ferro do prego. São ferros diferentes. Um é oxidado, o outro é o ferro reduzido. A prata que sofre redução é essa aqui, ó, prata mais, tá vendo? Essa é a prata mais. Então, eles vão perguntar isso para ti. E a resposta da questão vai ser: a prata, ó, resposta. Quem vai sofrer redução ali é a prata mais. É ela que tem que sofrer redução. Ok? É bem facinho isso. A prata mais, Ag mais, assim, sofre ou sofrerá redução. Redução é um agente oxidante. Redução. Quem é, portanto, pessoal, vai agora muita atenção. Quem, portanto, aqui, queridos, vai sofrer oxidação? Calma. Tu não tem obrigação alguma de responder isso com pressa. Tu vai gastar 10 minutos para responder isso, se for o caso numa prova, e tu não vai perder 1 minuto numa questão de estéquio como aquela do chumbo que a gente fez no Enem. Então eu vou perguntar de novo com calma, com todo o tempo do mundo. Quem é que vai sofrer oxidação ali? Qual o estanho, né? O 0 ou mais 2? Ah, como é que eu vou saber? Ué, só tem 2, isso é importante. Primeira coisa, só tem 2. Então, ou é esse ou é esse. Ué, mas não é o estanho? Não é a mesma coisa, queridos. Ferro do sangue é ferro mais 2. Ferro da cadeira é ferro 0. É diferente. A gente tem que cuidar bastante disso. Então, eu vou te perguntar, qual dos dois estanhos tu acha? Eu acho que é o mais 2. Calma, não grita. Não pode ser o estanho mais 2, porque se o estanho mais 2 perder elétrons, por exemplo, faz pra mim isso. Tira mais elétron do estanho mais 2. Tira 2 pra mim. Pá, se ele é mais 2, tu arrancar mais 2 elétrons, ele vai para o estanho mais 4. Tem um estanho mais 4 ali? Então quem é que pode perder elétron ali? É o estanho 0. Essa é a grande sacanagem hoje em dia das provas. Eles adoram perguntar para vocês. Tá, beleza, eu sei ver que quem tem o maior númerozinho sofrerá a redução e quem tem o menor a oxidação. Aí a prova pensou, tá, e qual dos envolvidos? Prata mais ou prata 0? Estanho mais ou estanho 0? Então, quem vai sofrer a reação de oxidação aqui, desculpa, é o estanho 0, que é o estanho metálico. Tá? Inclusive, forma 0 é a forma metálica do metal. Sofrerá oxidação. Tudo bem? Bom, eu quero te convidar agora a fazer comigo algumas reações que estão ali nos exercícios, que hoje em dia na URGS é o que mais tem caído. A URGS nem tem falado de pilha efetivamente. A URGS só quer saber de espontaneidade. Então vocês vão encontrar muito, mas muito mesmo, isso, essas reaçõezinhas aqui embaixo. Eu gostaria de convidá-los a fazer comigo estas 3 equações aqui, que vocês me digam se vai haver ou não reação nesses 3 exercícios. Pode ser? Então, eu vou fazer com vocês o primeiro com calma, e eu gostaria de pedir que vocês parassem tudo agora e só fizessem comigo isso. Olha só, eu quero fazer ali uma reação entre cobre e hidrogênio. Então, eu vou te convidar primeiro a marcar para mim aqui o cobre e o hidrogênio. Marcou? Beleza. Estes potenciais aqui, isso é muito importante, ó, são potenciais de redução. Todo mundo está vendo ali em cima? Potenciais de redução, ok? Vamos lá então, vamos fazer essa leitura. Querer o potencial de redução do hidrogênio e onde está o potencial do cobre. São esses dois. Todo mundo está vendo isso, sim ou não? Tá, então agora vem a minha pergunta. Pessoal, se eu for reagir cobre com hidrogênio, quem é que tem que reduzir? Cobre, porque ele tem o maior potencial de redução, desculpa, e quem tem o maior potencial de redução tem que reduzir. Quem é que teria que oxidar? Hidrogênio, sim ou não? Então tá, olhem para a reação 1 aqui. Olhem como ela está descrita, tá? Ó, eu vou te mostrar. Tem o cobre 0,
ok? Então eu vou procurar aqui, ó, esse é o cobre 0. E tem o hidrogênio mais, esse é o hidrogênio mais. Tá, então se essa reação aqui acontecesse, ela passaria para cobre, é o 0, né? Mais 2, tá vendo? Que é o outro cobre que eu tenho ali como dado, mais o hidrogênio 0. Não entendi. Como é que tu viu isso? Eu vou te ajudar. Calma, não entre em pânico. É bem fácil. Esse aqui é o 0 gasoso, assim. Bom, eu descobri isso porque só existem 2 cobres lá em cima. Esse cobre e esse cobre. Se esse cobre já foi usado, ele só pode se transformar nesse cobre aqui. Então eu peguei esse cobre e botei aqui. Tá vendo? Eu tenho autonomia para fazer isso. A mesma coisa com o hidrogênio. Se ele está me dando esse hidrogênio aqui e ele está aqui, então o único hidrogênio no qual ele pode se transformar é esse hidrogênio aqui. Então eu tirei ele daqui e botei ele aqui. Tá vendo? Pronto. Agora eu quero que vocês olhem para essas equações do quadro, como eu acabei de mostrar para ti, e me digam. Isso acontece? Sim ou não? Como é que eu vou saber? Acho que tu sabe sim. O que o cobre está sofrendo ali? Oxidação. Porque ele está passando de 0 para mais 2. O que o hidrogênio está sofrendo ali? Está passando de mais 1 para 0. Pergunta, quando eu misturo cobre com hidrogênio, o cobre pode oxidar? Não. Então essa reação acontece? Não. Essa reação não acontece. Coloquem bem grande aqui do lado um X, um Xão. Ela pode acontecer no teu fichário da Jolie, porque ali tudo acontece. Na prática, não é. Tu não vai conseguir deslocar, digamos assim, o hidrogênio com o cobre, desculpa, com o hidrogênio. Tudo bem? Pessoal, eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Tá, então seguindo essa mesma premissa, vamos tentar fazer a de baixo. Pode ser? Peguem, por favor, o cádmio e o chumbo. Ó, cadê o cádmio e o chumbo? Vamos lá. O cádmio tá aqui. Tá aqui o cádmio. E tá aqui o chumbo. Beleza. Tá, qual foi o cádmio e o chumbo que eles utilizaram? Olha, eles utilizaram aqui o chumbo mais 2. Então eu vou pegar ele aqui. Assim, né? E utilizaram o cádmio 0. Esse cádmio 0 aqui. Assim. Tá, então eles não utilizaram quais? Eles não utilizaram o cádmio mais 2 e o chumbo 0. Portanto, vamos pegar o cádmio mais 2 e o chumbo 0. Pode ser? Ó, eu vou pegar o cádmio mais 2 aqui, vou arrancar ele e vou botar ele aqui embaixo. Cádmio mais 2. Assim. E eu vou pegar o chumbo 0, que é o que eles me deram ali, e vou colocar aqui embaixo. Chumbo 0. Assim. E eu vou te fazer uma pergunta muito fácil agora, para tu me ajudar a entender. E eu vou te pedir também atenção. Eu não sei se vocês têm algumas dificuldades assim cognitivas básicas, como eu tenho. Eu tenho dificuldades de ver horas em relógio de ponteiro, temperaturas negativas, eu me atrapalho todo. E vocês bem sabem, já relatei isso para vocês, eu ainda não sei amarrar direito os meus cadastros. E eu acho isso patético, lamentável, inclusive. E eu gostaria de te perguntar, é retórico, você tem algum probleminha assim também, como eu tenho? Se você tem problemas com valores negativos, eu peço que tu respire fundo, tranca, e pensa bem antes de responder isso agora. Qual dos 2 componentes tem maior potencial de redução? Eu vou fazer essa pergunta diferente. Qual dos 2 números é o maior? Menos 0,13 ou menos 0,40? Então, quem é que tem que estar reduzindo nessa reação? Chumbo. Se a reação acontecesse, o chumbo estaria reduzindo, sim ou não? Eu não consigo entender isso, tu poderia me ajudar a entender? Como é que vocês podem afirmar que o chumbo estaria reduzindo? Porque ele está passando de quanto aqui? Mais 2 para 0 não é redução? Então tá certo. Porque com cádmio o chumbo tem que reduzir. Tu não concorda comigo? Então essa reação acontece. Quando uma reação acontece, a gente na química chama ela de espontânea, porque ela espontaneamente acontece. É isso que nós estamos vendo agora, as reações que são espontâneas. Tudo bem? Então se tu puder, querido, colocar para mim ali um grandíssimo sinal de mais em cima, eu vou ficar eternamente grato por ti.
bota assim, ó, um maisão, assim, tá? Bota um mais, essa acontece. E a de baixo ali, hein? Olha ali, AL0, AG+. Eu vou ser um pouco mais objetivo agora, tá? Vamos acelerar um pouquinho, porque a gente já fez toda a mecânica. Eu vou pegar, então, o AG e o AL. A AL tá aqui e o AG tá aqui embaixo, ó. O AG é casca grossa, ó. O AG quer pegar elétron de qualquer jeito. Então tá, como ali eu tenho o AL0, ele só pode se transformar, consequentemente, no AL mais 3. E como eu tenho o AG0 ali, o AG+, desculpa, só pode se transformar no AG0. Só vou acertar aqui os coeficientes, né? Como tem 3 ali na frente do AG, 3 ali. Eu gostaria de perguntar para vocês, essa reação que eu pus aqui embaixo, ela acontece ou não acontece? Eu acho que ela não acontece. Mas agora me atrapalhei, tô cansado, não sei o que eu tô falando. Calma, respira fundo. Ela vai acontecer quando a substância que tem o maior potencial de redução, ou seja, o maior número, está reduzindo. Quando a substância tem o maior número e está reduzindo, acontece. Qual dos dois metais tem o maior número? A prata. A prata está reduzindo, queridos? Sim. O alumínio não tem o menor número? Então ele não quer reduzir, ele quer fazer o oposto, ele quer oxidar. O alumínio está oxidando? Sim. Então essa reação acontece. Então essa aqui também é espontânea. A URGS às vezes é sacana, tá? Isso não é comum da URGS, assim. É mais comum de provas de São Paulo. Por isso que eu fico um pouco receoso, ok? Então eu vou te ensinar um negócio que em São Paulo eles gostam muito de fazer. Eles adoram perguntar se a reação é espontânea ou não é espontânea pela diferença de potencial. Para aí, falou muita coisa. Diferença de potencial. O que é diferença? Como é que faz diferença de preço? Um menos o outro, não é? Potencial. Potencial. Então eles adoram perguntar sobre diferença de potencial. A diferença de potencial aqui vai ser positiva. Aqui vai ser negativa. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque Enem, a gente tem agora, né, grandes indícios de que provavelmente é a FGV que assumiu toda a organização e estruturação das provas do Enem. Então, se for a FGV, é uma universidade de São Paulo, gosta de cobrar as coisas com bastante profundidade. Então, acho que vocês podem encontrar. Por favor, coloquem para mim assim, ó. A diferença de potencial, queridos, diferença de potencial é feito sempre assim, ó. É feito sempre por quem, ó? Potencial de quem sofre redução, tá? Menos o potencial de quem está sofrendo oxidação. Ó, potencial de quem sofre redução menos o potencial de quem sofre oxidação. Um grande problema aqui, fator de erro, é o pessoal achar que, por exemplo, mas é potencial de quê? É sempre o mesmo potencial, tá? Eu sei que isso é um pouquinho confuso, mas eles não vão dar potenciais alternados para vocês, tipo, esse aqui eu vou te dar o de oxidação, esse aqui eu vou te dar o de redução. Não, eles vão te dar só um ou outro. Então, basta você pegar aquele número sem mexer em nada do número. Tu pega da tabelinha e bota aqui. Pegou da tabelinha e botou ali. Tu tem que fazer o de redução, de quem está sofrendo redução na reação, menos o de quem está sofrendo oxidação na reação. É sempre assim, ok? Tá, e daí, como é que faz? É bem fácil. Esse potencial, ele sempre tem que dar positivo. A diferença de potencial sempre tem que ser maior que zero. Quando ela é maior que zero, ela é espontânea. Espontânea. Ok? Se ela for menor que zero, ela não é espontânea. Diferença de potencial menor que zero. Não é espontânea. Não é espontânea. E eu me preocupo muito com isso porque em São Paulo, eles fazem muito mesmo. E outra coisa, a gente na prova pode ficar nervoso, atucanado e somar coisas erradas. Isso me preocupa bastante também, porque eu já peguei uma quantidade muito grande de alunos que nas questões assim faz a sominha errada.
Entende? Ah, menos com menos dá o quê? Então vamos fazer juntos. Potencial do primeiro. Faz para mim o potencial do primeiro. O potencial do primeiro é, quem está reduzindo na primeira equação é o hidrogênio. Então tu vai fazer, ó, 0, que é o do hidrogênio, tá vendo? Menos potencial do segundo, que é o cobre, mais 0,34. Tu poderia fazer essa conta para mim? Quanto é que vai dar? Eu não entendi nada. Calma, eu peguei o hidrogênio, que está aqui em cima, é 0, tá vendo? 0. E eu peguei o cobre que está aqui, mais 0,34. Eu botei os valores ali como a gente montou na formulinha ali. Quem sofre oxidação nessa equação foi o hidrogênio, e quem sofre redução nessa equação foi o cobre. Então eu botei 0 menos mais 34, 0,34. A resposta deu menos 0,34 volt. Pergunta, ocorre essa reação? Não. Para ocorrer a reação, o potencial sempre tem que ser positivo, tem que ser maior que 0. Ah, mas isso é muito difícil, eu vou acabar com a tua dificuldade agora. Tu já viu alguma tomada escrita assim, ó, menos 220, menos 110? Porque ela não rouba energia, ela te fornece energia. E como a gente no fornecimento representa as coisas positivas aqui, a gente nunca vai ter uma pilha negativa. Todas as pilhas precisam ser positivas, elas precisam te dar energia e não te roubar energia. Certo? Faz a próxima comigo ali então, é bem fácil. Quem é que está reduzindo na próxima? É o chumbo. Tá, então eu vou ali pegar o potencial do chumbo. O potencial do chumbo, eu não sei. Não, calma, não precisa, tem que só ler. Ó, é menos 0,13, tá vendo? Menos o potencial do cádmio, que é menos 0,4. Ah, mas essa aí é fácil, né? Vai dar 0,27. Oi? É, 0,27, sou bom de conta. Menos com menos dá o quê, queridos? Mais. E vai dar mais o quê? 0,27. Exatamente. Tá? Cuidem para não se atrapalhar, pessoal. O que eu falei agora foi uma questão que alguém que se fez em 2008, que o pessoal esqueceu que menos com menos dá mais. Então muita gente... Teve gente que fez ali, 0,53, foi um horror. E é uma questão dada. E eu tenho convicção de que a pessoa que fez isso não fez por falta de conhecimento, fez por nervosismo. Então cuida bastante, aqui não é o momento de ter nervosismo, porque é uma questão relativamente fácil. E a última ali então, para a gente fechar, façamos juntos aqui. Ó, diferença de potencial então foi de... Quem é que está reduzindo? Prata. Ah, prata é fácil. Prata é mais 0,8. Beleza. Quem é que está oxidando? Alumínio. Alumínio é menos 1,88, sim ou não? Não, muito bem, obrigado. 66? Tá, obrigado. 66, fechou. Então, essa aí vai ficar fácil, menos com menos dá mais 2,46. Fechou? Tá aí, então, essa não é a parte mais importante hoje em dia de eletroquímica, que são as questões sobre espontaneidade de reações. É isso que mais tem caído na prova. E o que menos tem caído efetivamente é quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem, enfim, qual a voltagem da pilha. A URGS, em particular, tem cobrado muito mais isso do que as demais partes. Tudo bem, pessoal?